Olá, meus caros. Eu percebi que alguns inscritos no canal têm me solicitado ampliar um pouco mais um assunto, um tema de um dos vídeos que tem tido certa repercussão. E esse vídeo, ele falava sobre a nossa vida pré-mortal. Então, eu separei alguns versículos para poder ampliar mais essa ideia. Nós sabemos que hoje falar de religião é um tema até complexo em muitas circunstâncias, porque há 1 milhão de religiões no mundo e cada uma com interpretações diferentes das escrituras. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas confundem a interpretação de uma parábola ou a interpretação de algum termo que foi registrado e que mereça uma interpretação da doutrina pura e simples como foi explicada pelos profetas e pelos apóstolos. E então cada um interpreta aquilo que lê nas escrituras para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua crença, e muitas vezes nós erramos nisso. A própria escritura, ela fala que as profecias não podem ter uma interpretação pessoal. Então, a gente tem que saber separar. Muitas vezes, inclusive, a gente percebe que existem pessoas que misturam uma doutrina de um costume, né? Porque a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás, e para um povo, né, na época, os hebreus tinham um certo tipo de vida, costumes diferentes ao que muitos de nós temos, né? O Ocidente tem uma visão diferente, e depois, se a gente pensa também de um país para o outro, a gente vai perceber que nem todos os países convergem nas práticas e nos costumes. E aí está um erro grande que ocorre quando a pessoa lê a Bíblia, né? Então ela mistura o que é uma doutrina do que é uma cultura. Então por isso é importante a gente saber separar as coisas. Então, nós vamos falar hoje sobre a nossa vida pré-mortal, a nossa origem, né? Isso, inclusive, foi um dos grandes problemas que grandes cientistas, filósofos tiveram em sua época. Lá no século XVIII, XIX, por exemplo, quando o famoso filósofo Nietzsche, ele fala que Deus está morto, isso não é de estranhar, porque naquela época eles procuravam respostas para uma sociedade que passava por dificuldades muito grandes, a consequência do poder e do domínio do clero e da monarquia. E então, quando foi avançando a sociedade, chegou um tempo em que ou a ciência explicava ou nada era explicado. Então, essa ansiedade de explicar a origem do ser humano, a origem do homem, é um tema que abarca a humanidade desde sempre. E muitas vezes algumas pessoas defendem a ideia de que o homem surgiu do acaso, do nada, né? E a ciência ela é dinâmica, ela cada dia está mudando. E mesmo assim, alguns insistem em buscar na ciência a explicação do que, na verdade, é fé, é crença, não é provado cientificamente, né? E com isso, eu separei esses versículos bíblicos para poder debater um pouquinho e ver alguma consistência naquelas coisas que eu vou explicar em relação à nossa origem, a origem do homem, tá? Então, vamos pegar aí, vamos começar falando sobre o capítulo João. No capítulo 1, dos versículos 1 a 5, eu vou ler literalmente o que João ele fala. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então olha aqui, ele fala que o Verbo estava com Deus. Aqui ele está se referindo a Jesus Cristo. Porque depois, nas escrituras seguintes, né, quem leu a Bíblia vai saber, quando ele fala, e ele se fez homem e habitou entre nós.
Então, quando eu tenho aí a ação, o verbo, o existir, é porque quando o nosso Pai Celestial criou a Terra, havia o poder da ação, faça a luz, faça as trevas. Então, esse poder que nosso Pai Celestial tinha, ele concebe todas as criaturas. E esse verbo que ele se refere é exatamente o seu Filho Jesus Cristo, onde pelo comando, pela ordem dele, todas as coisas foram feitas. É interessante pensar que nesse momento nós devemos acreditar que Deus ele tem todo o conhecimento, ele tem todo o domínio. Então, quando ele fala faça-se a luz, ele tem uma fé muito elevada a ponto de demonstrar que ele controla todo o conhecimento das coisas. Então, quando ele fala faça-se, a coisa acontece, porque ele, como Deus, é o Criador, está criando todas as coisas. E ele usa o seu Filho Jesus Cristo. Mas vamos ampliar um pouquinho mais. Lá em João, no capítulo 6, nos versículos 38 e 40, ele fala assim, aí é Jesus Cristo falando, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então olha só, aqui Jesus Cristo está falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então foi o que eu disse antes, né? Ele estava lá com Deus, através dele todas as coisas foram criadas, e depois ele fala, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí já é um problema grandíssimo para muitos que acreditam e defendem que Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa. Claramente está aqui, não tem interpretação que possa justificar isso aqui, em que ele fala, porque eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, alguém o enviou. Então, é injustificável falar que Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa. Tá? E ele fala, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então, ele fala, se ele fala do Pai, é porque ele era filho. Né? É isso também claro aqui, não precisa de interpretação. Aí, lá no versículo 51, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha aqui, precisa de interpretação essa escritura? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele estava com Deus e ele desceu do céu. E ele fala, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Claro, ele se dá o nome de pão, fazendo uma analogia, né, entre o pão da vida, né, o alimento para a vida eterna. Né? Então ele faz uma comparação com ele sendo o pão que vai dar a vida eterna. Né? E lá nos versículos 62 a 65 do mesmo capítulo de João, diz assim, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olha aqui ele está arguindo aí os seus discípulos, né, os seus seguidores, e entre eles havia uns meio que não estavam acreditando, o povo que o seguia, estava aprendendo o que ele estava ensinando, e ele fala, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Mas o que é interessante nesse versículo é ele falar, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Exatamente como acontece hoje, quando a gente explica uma doutrina, explica uma escritura, e as pessoas começam a criticar, e que não é assim, que não é assado, que é impossível, que é absurdo. Ele falou aqui, olha, mas há alguns de vós que não creem. Então, é uma utopia acreditar que tudo o que é falado, todas as pessoas vão acreditar. Né? Da mesma forma que naquela época não acreditavam, hoje também não vão acreditar. Mas a verdade, ela não deixará de ser verdade porque alguém não acredita nela. Né? Vamos para o próximo versículo. Lá em João, no capítulo 8, agora mudamos de capítulo. No capítulo 8, nos versículos 56
a 58, ele fala assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ele está fazendo referência a um profeta lá do Antigo Testamento, né? E ele falando com aqueles discípulos que estavam lá, que Abraão exultou ao vê-lo, né? E aí eles reagiram àquilo, né? O versículo diz: E disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui não tem como interpretar diferente, porque ele fala de Abraão e eles questionam: peraí, você não tem 50 anos e como que Abraão, como que você conheceu Abraão? Como que Abraão te viu? Como é que teve essa relação? A explicação é lógica. Se ele estava com Deus e Abraão também estava com o Espírito, Abraão o viu. Inclusive Abraão, o profeta, possivelmente viu o momento em que ele ia nascer. Vários profetas do Antigo Testamento relatam, Isaías, por exemplo, é um, que relata o nascimento de Jesus Cristo. Então, é muito claro a Escritura, onde ele explica para eles: Abraão me conhecia porque ele estava comigo antes de nascer. No capítulo 16, nos versículos 28 a 33, fala assim: Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para meu Pai. Precisa interpretação? Não precisa. Ele fala: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nesses versículos ele fala: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Outra vez ele insiste, explicando para eles, e alguns não entendendo, ele fala: gente, eu nasci do Pai, eu sou o Filho, o Pai está lá. Agora eu vim do Pai, agora eu volto para meu Pai. Né? Outro capítulo, lá no capítulo 17 de João, no versículo 5, ele fala: e agora, é uma oração que ele está fazendo, ele fala: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Não precisa de interpretação. Na oração dele, ele está falando com o Pai, que o Pai desse para ele a glória, a mesma que ele tinha antes que ele viesse à Terra. Outra vez provando que ele estava junto ao Pai. Aí tem uma escritura bem emblemática lá no Antigo Testamento, que é Jó, no capítulo 1, versículo 6. E diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui nesse versículo já um outro personagem aparece, né? E a Escritura fala que quando os filhos de Deus se reuniram para falar com ele, Satanás também compareceu entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vocês vão entender bem esse versículo um pouco mais à frente, mas guardem esse versículo, que é muito importante, essa fala de Satanás quando se dirige ao Senhor. Agora vamos lá em Gênesis, né? O início, lá na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, versículos 4 e 7. Diz assim: Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, aqui nesse versículo, o Senhor está falando em que a terra estava sendo criada. Então, ele estava criando a terra, e depois de tudo ser criado sobre a terra, ele criou o homem. Agora é a hora de começarmos a entender um pouquinho melhor. Espera aí. Para que Deus ia criar tudo sobre a terra e depois ia criar o homem sobre a terra? Aqui existe, aí é uma questão de tentar
entender pelo Espírito por que Deus faria isso, né? Então, eu consigo imaginar que se nós estávamos lá com espíritos, na presença dele, havia muitas coisas que nós não podíamos fazer, o progresso de um espírito ele era limitado até aqui. E por que ele não podia avançar? Porque um espírito não tem um corpo. E algumas experiências nós teríamos que passar. Mas sem o corpo não podíamos avançar, não podíamos crescer. Então, o espírito ele pode fazer algumas coisas, mas quando chega o momento de provar o físico, por exemplo, se eu perguntasse para você que está me ouvindo aí, qual é o gosto do sal? Você pode fazer essa pergunta para qualquer pessoa. Ninguém vai explicar para você o sabor do sal. Porque o sal, você precisa provar. Você precisa colocar na boca para sentir o sabor do sal. Senão vai ficar uma mera descrição teórica. Não se explica o sabor do sal, a menos que experimente. Pois como o sal, muitas experiências nós só poderíamos entender se nascêssemos nessa terra. Então o espírito ele avança até aqui. Aí chega um momento em que ele tem que continuar evoluindo, então o Senhor cria a Terra, aí sim, ele agora vem à Terra, obtém um corpo físico, e através desse físico ele pode evoluir. E foi por isso que Deus criou a Terra e o homem ficou por último. Agora o homem já teria um ambiente para que pudesse nascer e aprender a desenvolver certas habilidades que como espírito ele não podia. Vamos lá em Número, no capítulo 16, no versículo 22, diz assim: Mas eles se prostraram sobre seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda essa congregação? Nesse versículo, o que me chama mais atenção é ele falar, ó Deus, Deus dos espíritos. Aqui está falando, o nosso Pai Celestial é o Pai dos nossos espíritos. Foi Ele que nos criou. Isso o profeta aqui está falando. Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Por quê? Porque Deus criou os espíritos e posteriormente o físico, a carne, né? Aí voltamos lá em Jó, no capítulo 38, e é um versículo emblemático, quando ele fala assim, olha que interessante o diálogo do Senhor, nosso Pai Celestial, com Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Olha só esse versículo. Vamos entender. Lá no primeiro versículo, 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus está perguntando para Jó. Jó, você sabe onde você estava quando eu fundava a terra? Pois eu vou te explicar. Ele continua dizendo, fala para mim se você tem inteligência. Quem você acha que fundou as medidas da terra e que estendeu sobre ela todos os parâmetros, as estruturas, as medidas, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou sobre ela a pedra de esquina? A pedra de esquina, para quem não sabe, é o que são colocados nas arquiteturas, nas construções, né? Nas casas, para poder ter o seu alicerce seguro, a sua estabilidade, né? E ele fala, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui sim vem uma interpretação muito interessante. Quem poderiam ser essas estrelas da alva naquele momento em que a terra estava sendo construída, estava sendo preparada e elas alegremente cantavam? Os filhos de Deus rejubilavam. Essas estrelas da alva eram nós, como espíritos. É lógico, nós estávamos ali vendo Deus criando a terra e nós nos rejubilávamos porque sabíamos que chegaria o momento em que nós teríamos que vir a ela, desfrutar dela e conhecer o que seria a nossa vida física, experimentar as nossas experiências físicas. Por isso estávamos tão alegres, porque havia agora uma possibilidade de progresso que até então desconhecíamos. Podíamos ouvir falar sobre bilhões de coisas, mas sem passar pelo momento físico, pela experiência física, nós não podíamos aprender. Aí continuamos, lá em Provérbios, no capítulo 8, versículos 22 e 24. Olha o que ele fala nesse versículo. Ele está fazendo referência aqui ao conhecimento, à sabedoria que já existia antes do nosso nascimento, porque a sabedoria ela não está atrelada com o nosso físico. A sabedoria está atrelada com a nossa inteligência, com a nossa consciência. Você pode ter um conhecimento, mas não ter sabedoria não adianta nada. O que é a sabedoria? É saber utilizar o conhecimento que você adquire. Então, quando você passa a conhecer alguma coisa
e sabe como empregar, como usar aquilo, aí sim você é sábio. E ele fala assim, lá em Provérbios 8, 22 a 24. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Então a sabedoria, ela é inerente ao espírito. Daí a gente pode entender que como espíritos, nós não éramos como parede imóvel. Como espíritos, nós tínhamos possibilidades de fazer escolhas. A sabedoria estava em cada espírito ali. O conhecimento, apesar de limitado, né, porque nós não tínhamos o físico, estava em cada espírito. Por isso nós tínhamos capacidade de fazer escolhas, apesar de não estarmos na Terra, apesar de não termos nascido. Mas lá, na nossa presença diante de Deus, nós podíamos fazer escolhas, porque a sabedoria já estava lá, já era presente naquele local, naquele ambiente que nós vivíamos. E lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim: Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui está falando quando nós deixamos essa terra. E ele fala, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Outra vez ele faz referência a essa dualidade nossa, o físico com o espírito, né? Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 a 6, ele fala assim, é o profeta falando, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasses no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Olha que interessante essa escritura, quando o próprio Deus, ele fala que havia escolhido Jeremias como profeta antes dele se formar no ventre da mãe. Então a pergunta vem, puxa vida, quando a nossa mãe, ela se une com o nosso pai e nos forma, antes desse espírito ser formado no ventre da mãe, ele está na presença de Deus. Por isso é muito lamentável que tantas pessoas defendam o aborto. Porque quando o espírito ele toma aquele corpo que está sendo formado no ventre de uma mulher, esse espírito está vindo da presença de Deus. Então, quando uma pessoa faz a opção por abortar, por matar aquela criança, ele está afrontando o plano de Deus. Porque quando aquele ser começa a ser formado, é um espírito que está na presença de Deus, se preparando para nascer na terra. Então essa escritura não precisa de interpretação, está aqui. Antes que te formasses no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, ou seja, da mãe, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Todos nós, temos missões nessa terra. E nós temos que descobrir, através do Espírito, através de oração, qual é a nossa missão nessa terra. Mas com certeza, como Deus designou Jeremias a uma função específica, todos nós tivemos entrevistas com nosso Pai Celestial antes de nascer nessa terra. E a cada um de nós foram dadas designações. A missão nossa é buscar quais designações nos foram dadas, para que nós possamos entender a vida que a gente leva aqui nessa terra. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim, ora, esse aqui é Jesus Cristo falando sobre ele mesmo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele está dizendo, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Ou seja, para que nós possamos voltar à presença de Deus, primeiro nós tivemos que vir de lá, passar por essa experiência terrena, e um dia voltaremos à sua presença novamente. Vamos avançar lá no capítulo 9, versículos 1 a 3. E passando, aí essa é uma cena interessante em que Jesus Cristo ele está com os discípulos e alguém interroga ele por uma pessoa que estava cega, né? E olha o que Jesus Cristo fala. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui é importante, eu acredito que aí já é uma questão de interpretação, e eu faço uma conexão desse versículo com o anterior. Primeiro,
no versículo anterior, fala que Jeremias foi dado como profeta antes que formasse no ventre. Agora, encontrando a pessoa cega, ele fala que nem ele pecou, nem os seus pais. Os discípulos, não entendendo as escrituras, perguntou, escuta, esse cara está cego, quem que pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse assim? Cristo fala, nem ele, nem os pais, mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Aí eu pergunto, será que essa pessoa que está cega, ela não sabia que ia nascer cega antes de nascer na terra? Para que as obras de Deus se cumpram, para que possa existir esse tipo de coisa na Terra, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa passando por alguma infelicidade, alguma desgraça na vida, e a gente culpa a Deus, né? E fala, por que aconteceu isso com essa pessoa? Ora, se não existissem pessoas enfermas na Terra, o homem não poderia desenvolver a ciência e a descoberta para a cura dessas doenças. Se não existissem pessoas passando fome na Terra, o homem não sentiria a sensibilidade de poder abrir seu coração e ser caridoso com essas pessoas. Então, muitas vezes, acontecem circunstâncias na nossa vida e que Deus proporcionou aquilo, não é para que aquela pessoa pague por pecados, mas para que nós possamos aprender algo. Se nós estamos aqui para aprender, uma pessoa, um homem, um ser humano, ele vai evoluir quando ele começa a superar, a aprender, a resolver os problemas que estão aí presentes na humanidade. Então, por isso é que é interessante, às vezes, a gente entender que os problemas pelos quais a gente está passando não é um castigo de Deus. Nós não lembramos, porque quando a gente nasce na Terra, a gente passa por um véu de esquecimento, e a gente não se lembra de ter vivido lá com Ele, porque o grande pilar de viver nessa Terra é exatamente a fé. O que os cientistas, o que os filósofos não entendiam, nunca entenderam. Por isso, muitas vezes, há esse embate enorme entre filosofia, ciência e religião, porque eles querem explicar a ciência e a filosofia, querem explicar a fé através da sua ciência e da sua filosofia, a partir de conceitos racionais. E a fé, ela não é racional, porque a fé, ela é pensamento, inteligência e manifestação do Espírito. Ela é a manifestação de Deus aos homens. Por isso a gente tem que desenvolver a fé. A fé está presente em tudo. Eu não posso, por exemplo, imaginar que uma pessoa ela vá para um trabalho se ela não tem fé de que aquele trabalho vai render para ela algum benefício. Eu não posso imaginar uma pessoa com fé numa união com outra pessoa se ela não tiver fé de que aquela união com essa pessoa vai trazer para ela algum crescimento. Eu não vou ir para a escola, por exemplo, fazer uma faculdade, se eu não tiver fé de que aquilo vai ter um benefício para a minha vida. Então, fé está em todos os lugares. Então, muitas vezes, a pessoa lê escrituras como essa e não entende, né? Então, é importante saber que nós tivemos um relacionamento muito íntimo com o nosso Pai Celestial antes de nascer nessa terra. Como espíritos, nós tínhamos diálogos com Ele, Ele nos orientava. Agora, nós não nos lembramos por quê? Porque nascemos nessa terra para desenvolver o que nós lá tínhamos conhecimento. Aqui nós temos fé, porque nós não lembramos dessa vida lá com Ele. Por isso as Escrituras estão aí para nos orientar, né? Só que, como eu disse, que a sabedoria existia lá, então a nossa capacidade de entendimento, de discernimento e de escolha também existia. E quando o Senhor foi apresentar esse plano para nós aqui na Terra, houve um grupo que não concordou com essas propostas de nosso nascimento aqui na Terra. E houve então um grande conselho imenso lá no céu entre todos os espíritos. E dois grandes espíritos, duas grandes inteligências se apresentaram para falar sobre as suas propostas diante daquela situação. Deus falou que tinha um plano, então essas duas inteligências se apresentaram. Uma delas era Jesus Cristo e a outra era Lúcifer. Lúcifer era uma das inteligências mais nobres que existiu na criação de Deus. Então Deus criou Lúcifer, Deus criou Jesus Cristo. E ambos eram muito inteligentes, extremamente inteligentes. Eu imagino, aí já é uma coisa minha pessoal, eu imagino que eles estavam o tempo todo ao lado de Deus quando as coisas estavam sendo criadas e formadas, né? E então Lúcifer, ele se apresentou e ele falou do plano, das propostas dele. Ele achou interessante, achou que deveria, achou que era viável, e ele tinha ideias sobre esse plano. Só que a ideia de Lúcifer era um pouco diferentes do que o Senhor, do que nosso Pai Celestial esperava, porque ele fala na sua proposta que os homens iam ser todos obedientes, iam ser todos certos e não teriam que pagar por seus pecados, porque ninguém pecaria,
todo mundo ia ser justo, ia ser cumpridor da palavra de Deus, todo mundo ia voltar certinho na presença de Deus, e que ele queria toda a glória para ele. Ou seja, ele achava que como autor daquelas ideias, ele merecia ter o reconhecimento. Então ele começa a desejar ser mais do que Deus, né? Aquela arrogância, aquele orgulho, né? Sobe à cabeça de Lúcifer. E por isso ele fala, todo mundo vai voltar aqui, ó, certinho para sua presença, ó Pai Celestial. E aí depois veio Jesus Cristo para apresentar seu plano. E ele fala, olha, eu acho que o homem tem que ter o mesmo livre-arbítrio que ele tem aqui, ele deve ter na Terra. Então eu creio que o homem deve escolher. E a vida dele, a eternidade, vai ser com base nas suas escolhas. Que o homem não pode vir diretamente para cá, foi lá, obedeceu tudo certinho e volta para cá. Ele tem que ter o conhecimento e o direito de escolher. E dependendo da escolha dele, aí sim ele vai ser beneficiado. Agora, ele não pode ser impedido de fazer as suas escolhas. E a glória, Pai, que seja toda sua. A glória não precisa ser minha, né? Eu creio que o homem deve assumir os seus erros, aprender com seus erros, escolher o certo, mas que a glória seja sua. Então, o Pai Celestial viu que ali era uma questão de aprendizado muito grande e que o plano de Lúcifer apontava uma arrogância, né, uma ganância muito grande de poder, e o plano de Jesus Cristo não era um plano de poder, mas era um plano de conhecimento, de ensino, de aprendizado, né, para o ser humano. Então o Pai Celestial escolhe o plano de Jesus Cristo e fala, esse plano é o mais viável para o homem, eu acho que o homem vai crescer mais a partir dos seus erros, né? E aí ele vai reconhecer os seus erros, se arrepende e ele vai aprender mais. Quando ele escolhe o plano de Jesus Cristo, então Lúcifer se ira. Ele não aceita, é impossível que meu plano não seja aceito. Então ele se ira e aí é quando acontece o que eu vou ler aqui agora. Lá no versículo 2, 4 de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele fala assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Bom, aqui ele não está explicando muito bem, mas vamos lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículos de 7 a 9. Ele fala assim, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui sim, ele explica que houve essa batalha e que esse povo, esses espíritos que não aceitaram, foram lançados. E aí, lá no versículo 4 do capítulo 12 de Apocalipse, ele fala, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui há uma explicação bem interessante. Primeiro ele fala que a cauda de Lúcifer arrastou 1/3 de todas as estrelas. A mulher que ele fala aqui é porque essa batalha ela começou lá no céu, mas ela continuaria na terra até a segunda vinda de Jesus Cristo. E essa mulher a que ele se refere, nós temos que ler todo o capítulo, porque vai se referir à igreja de Jesus Cristo. Lá no Novo Testamento, em Efésios, quando fala que ele organizou a sua igreja, né? E em Timóteo também, quando ele fala sobre os bispos, os líderes da igreja, então ele organizou efetivamente a sua igreja na terra. Só que essa igreja, ela, com o tempo e essa intervenção de Lúcifer na terra, ela deixaria de existir, né? Então Cristo seria morto, os apóstolos seriam mortos, iria começar um período de apostasia na terra. Então, quando ele fala aqui dessa mulher, essa mulher se refere à igreja, que ela seria então ameaçada na terra e ela deixaria por um período, né, na terra. Mas depois ela voltaria. O apóstolo Paulo fala que haveria um período da restauração de todas as coisas. Mas é isso que ele quer dizer aqui. Lúcifer então arrasta esse 1/3. Agora imagina só, todas as pessoas que habitam na terra e todas as pessoas que nasceram e que ainda vão nascer. Pois aqui nós temos 2/3, porque quem nasceu na terra são 2/3. É muita gente, são bilhões e bilhões de pessoas. Pois Lúcifer conseguiu arrastar 1/3 de todos os espíritos que estavam lá, né? Então, a gente vê claramente que havia a possibilidade de usar o livre-arbítrio fazendo escolhas. Mas voltamos lá.
Em Atos, no capítulo 17, nos versículos 26 a 28, diz assim: E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aqui então, nesse versículo, ele fala sobre a terra, a criação da terra. Ele fala que a geração dos homens quando ele fala é a humanidade, né? Toda a humanidade ia habitar a terra, e ele fala então que todos nós seríamos a sua geração, né? Bom, lá em Isaías, no capítulo 14 de Isaías, também tem uma coisa um versículo bem interessante, em que ele fala o seguinte ainda sobre essa batalha do céu. Ele diz assim, Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E o profeta continua, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse versículo, o profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, Cristo nem tinha nascido ainda, e ele já fez referência a Lúcifer, falando que Lúcifer era uma criatura inteligentíssima, né? Ele fala que era tão inteligente que Lúcifer era conhecido como a estrela da alva, né? A estrela da manhã, né? E ele fala que a arrogância de Lúcifer, ele fala aqui, olha, ele diz assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei no céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O que é exaltar o trono? É procurar fama, né? Eu serei o melhor, né? E no monte da congregação assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer falando que ele queria ser igual a Deus. A arrogância dele era muito grande, a prepotência dele era muito grande, era exagerada, né? E aí nós vamos concluindo já em Judas, no capítulo 1, versículo 6. Ele diz, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E no capítulo de 2 Pedro, capítulo 4, ele fala, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Agora retomamos o que eu falei antes, reservados para o juízo, ou seja, a batalha começou na nossa vida pré-mortal, com a arrogância de Lúcifer. Essa batalha, então Lúcifer ele foi expulso do céu, foi jogado à terra, né, tirado à terra com seus espíritos, com seus seguidores, né, com o castigo eterno de nunca obter um corpo, nunca. Lúcifer nunca terá um corpo. Isso foi determinado lá por Deus, está nas Escrituras. E Lúcifer, quando ele é lançado à terra, ele jura vingança. E ele jura fazer com que os homens fossem tão miseráveis quanto ele. Por isso, quando a gente entende agora que o mundo é tão louco, essa vida que a gente leva é tão maluca, e as possibilidades de pecado são tão grandes, porque Lúcifer é muito inteligente. Ele estava lá na criação, ele sabe a fraqueza de cada espírito, então ele cria formas e formas, e ele sabia que o físico seria uma das maiores tentações para os espíritos. E ele jura vingança. E aí aqui fala, olha, que ele, os seus seguidores, os espíritos, foram reservados, foram lançados no inferno e ficaram reservados para o juízo. Ou seja, essa batalha que começou, ela continua na terra, então ela está sendo travada neste momento na terra, e ela vai culminar com o retorno de Jesus Cristo. Aí sim, as Escrituras falam que ele será acorrentado, né? Mas é interessante ver que quando a gente hoje vê uma notícia e a nossa história, a gente consegue identificar pessoas tão ruins na face da terra, só para citar alguns, né? Vamos pensar em Hitler, que matou tantos judeus, e outros tantos que você e eu conhecemos. A gente consegue perceber que nesses 2/3 que nasceram na terra, nem todos apoiaram o plano de Deus. Entre esses 2/3, muitos ficaram neutros. Mas por que nasceram?
Porque eles não apoiaram totalmente o plano de Lúcifer. Quem foi expulso com Lúcifer foram aqueles que renegaram o plano de Deus, o plano de Jesus Cristo, e apoiaram o plano de Lúcifer. Esses foram castigados para nascer na terra e nunca obter um corpo, sempre serão espíritos. Agora, os 2/3, esses nasceram, e entre esses tem aqueles que são firmes na fé e aqueles que nasceram porque não apoiaram o plano de Lúcifer. E aqui é dado a cada um de nós o momento para nos prepararmos para o encontro com Deus. Aí sim, aqueles que ficaram neutros nesse grande conselho, eles vão ter que determinar, vão ter que decidir. Afinal de contas, eu apoio o plano ou eu nego o plano? E aí sim, a gente vai ter o final de tudo, né? Quando Jesus Cristo vem, essa batalha então é encerrada e cada um vai receber de acordo com o que fez na sua vida, na vida pré-mortal, na sua vida terrena, com seu físico, com seu espírito, e aí cada um vai receber de acordo com o que cada um fez nessa experiência que o Senhor nos deu. Eu espero que você tenha gostado, mas eu tinha que citar essas escrituras porque essas escrituras elas falam claramente sobre a nossa origem. Nós vivíamos com o nosso Pai Celestial. E aqui na Terra é a nossa oportunidade de aprender com o físico, também vencer esse período. Aquele período era chamado de primeiro estado, aqui estamos no nosso segundo estado da nossa existência, provando a Deus que somos merecedores da vida eterna. Espero que você tenha gostado, e se gostou, dá o seu gostei, o seu like e compartilha para que outros possam chegar a esse mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.